Salve, salve, galerinha. Muito bom dia pra vocês. Começando aqui mais um dia de entregas, mais um domingo, graças a Deus. Saindo aqui da primeira coleta, mercado. Por um milagre, ó, a moto tá engasgando porque eu botei álcool e liguei agora. Por um milagre, só tem duas sacolinhas bem levinhas. Vamos lá, 2,5 km. Tá sem promoção aqui no ABC ainda, hein, gente, ó. A promoção vai começar a partir do meio-dia. Porém, eu não quis esperar. Deixei o aplicativo ligado desde as 10, só tocou agora, 11h30. Tomara que o dia seja bom hoje, né? Vamos ver até que hora que eu vou conseguir trabalhar, quanto que eu vou conseguir fazer. A minha meta do dia hoje é 150. Com fé em Deus, vou bater, né? E vocês vão acompanhando tudo, vamos lá.